Vamos imaginar por um segundo que um cientista maluco criou uma máquina do tempo e está te forçando a escolher um período aleatório para viajar dentro do Mesozoico. Boa parte dessas opções provavelmente teria um final trágico, mas seja lá o que fizer, você definitivamente não deveria escolher 150 milhões de anos atrás, pois essa era foi um tempo em que a morte instantânea estava em praticamente todos os cantos. Os dinossauros, como de costume no Mesozoico, dominavam a terra firme. Mas mesmo para os padrões deles, os que existiam naquela época eram particularmente assustadores. Alguns paleontólogos consideram esse período como uma era de ouro dos saurópodes gigantes e dos terópodes carnívoros. Infelizmente, mesmo que você pudesse estalar os dedos e fazer todos os dinossauros desaparecerem, 150 milhões de anos atrás ainda seria um lugar nada acolhedor. A Terra, os oceanos e os céus guardavam segredos que, digamos, não eram nada amigáveis à vida. Bem-vindo ao Jurássico Superior. Durante essa época, nenhum mapa seria de muita ajuda, já que os continentes da Terra eram quase irreconhecíveis em comparação aos de hoje. A América do Norte era talvez a que mais se assemelhava à sua forma atual, mantendo ao menos um contorno parecido. Mas a familiaridade acabava aí, pois ao sul havia uma imensa massa continental formada pela fusão de vários blocos de terra que juntos compunham o que muitos consideram o último supercontinente, Gondwana. Essa antiga massa de terra era composta pela América do Sul, Península Arábica, Índia, Antártida e Austrália, formando o maior continente do Jurássico Superior, que cobria cerca de 1/6 de toda a superfície da Terra e, vista do espaço, pareceria um enorme aglomerado de terra contínua. Surpreendentemente, nem mesmo Gondwana era o continente mais diferente da época. Esse título pertencia à Laurásia, outro continente gigantesco formado pela Europa, Groenlândia e partes da Ásia. Diferente do restante do planeta, Laurásia era quase toda coberta por águas rasas e extensas, que dividiam e isolavam grandes porções de terra, fazendo com que as regiões que hoje conhecemos fossem formadas por inúmeras ilhas menores. A Europa, em especial, era um paraíso insular que não se parecia em nada com o continente atual. Sua posição geográfica também era bem diferente. Ela ficava muito mais próxima da América do Norte do que está hoje. Enquanto isso, a China estava situada ao lado do Irã e da Turquia, mas muito distante da Índia. Evidentemente, a geografia da Terra era bastante confusa, para dizer o mínimo. Felizmente, porém, a oceanografia do Jurássico Superior era um pouco mais simples, já que apenas 2 grandes oceanos existiam, o Pacífico e o Tétis. O Tétis já era um oceano antigo naquela época, com mais de 100 milhões de anos de existência. Ele cobria o hemisfério oriental e havia passado recentemente por forte atividade tectônica, o que elevou suas águas e aumentou o nível do mar, submergindo grandes partes da Laurásia. Mesmo com esse impulso, o Tétis ainda era menor que o Pacífico, mais jovem, com cerca de 50 milhões de anos, mas já dominando todo o hemisfério ocidental e continuando a se expandir com o tempo. O Jurássico Superior também marcou o surgimento de outro corpo d'água bem conhecido, o Oceano Atlântico. Na época, porém, ele ainda se parecia mais com o mar interior, quase totalmente cercado por terra. Suas águas também eram muito mais quentes do que as atuais, e essa era uma tendência global naquele período. A temperatura média dos oceanos girava em torno de 32,1 graus Celsius, cerca de 25% mais quente que a atual. Mesmo nas partes mais profundas do Pacífico, a água parecia morna, em torno de 17 graus Celsius, equivalente à temperatura de água de torneira. Esse aumento nas temperaturas é frequentemente atribuído à intensa atividade tectônica da época, que teria resultado em vulcões extremamente ativos, liberando enormes quantidades de CO2 nas águas. Atualmente, os paleontólogos conhecem alguns desses vulcões extintos, entre eles o maior vulcão já identificado na Terra, o Tamo Massif. Essa estrutura colossal está localizada a cerca de 1.600 quilômetros a leste do Japão e cobre mais área de fundo oceânico do que o estado da Califórnia, elevando-se quase o dobro da altura do Monte Santa Helena. Durante a sua fase ativa, o Tamo Massif teria tornado os oceanos mais ácidos e aquecido a atmosfera, levando a condições mais quentes também em terra firme. Há 150 milhões de anos, esse foi muito provavelmente o período mais quente de todo o Jurássico, com uma temperatura média diária de cerca de 20 graus Celsius, quase 15% mais alta do que a atual.
Com esse calor, a Terra vivia condições climáticas que não experimentava havia cerca de 50 milhões de anos, e tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul abrigavam grandes extensões de biomas áridos, incluindo desertos e savanas, que podiam ser ambientes bastante severos para os animais, especialmente porque muitos apresentavam estações secas bem definidas, em que secas intensas não eram raras. Perto do Equador, as coisas se tornavam um pouco menos extremas, à medida que os ecossistemas secos davam lugar a vastas florestas tropicais exuberantes, que cobriam a maior parte do norte da África. No entanto, as condições mais amenas não eram encontradas ali, mas sim nas regiões polares, que naquela época não eram tundras congeladas, e sim biomas temperados, semelhantes aos da Europa Central moderna. Na verdade, fazia tanto calor nos polos que não existiam calotas polares nem geleiras. Como resultado, a vida era incrivelmente abundante. Mesmo nos climas áridos mais próximos do Equador, a vida encontrava um jeito de prosperar. E algumas das formações fósseis mais ricas conhecidas vieram justamente dessas regiões inóspitas. Os dinossauros, especificamente, floresciam atingindo níveis de diversidade nunca antes vistos. Entre todos os grupos que habitavam a Terra, terópodes, saurópodes, neornitísquios e dinossauros blindados, esses 4 eram os mais bem estabelecidos, com várias espécies de cada grupo convivendo em um mesmo ecossistema, o que resultava em uma complexidade raramente vista durante o Mesozoico. O melhor exemplo disso é a Formação Morrison, uma vasta biosfera norte-americana que se estendia por 13 estados e era composta por savanas áridas, florestas e áreas de vegetação rasteira. Até o momento, mais de 40 espécies de dinossauros já foram identificadas ali, incluindo pelo menos 10 espécies de terópodes, quase todas grandes o suficiente para caçar animais do tamanho de um ser humano. Diferentemente do Cretáceo, os carnívoros dominantes da Formação Morrison não eram tiranossauros, que ainda não haviam evoluído, mas sim membros da família Allosauridae. O mais abundante deles era o Allosaurus, comumente apelidado de o Leão do Jurássico por sua aparência impressionante. Ele era um predador praticamente imparável, com dentes afiados como navalhas e uma mordida cortante capaz de causar sangramento intenso, o que lhe permitia caçar uma ampla variedade de herbívoros. Estudos sugerem que ele até podia caçar em grupo. De qualquer forma, o Allosaurus dominava as terras, representando cerca de 75% de todos os fósseis de carnívoros encontrados. Com números assim, seria natural imaginar que fosse um animal pequeno e abundante, mas não. O Allosaurus era um gigante pelos padrões atuais, com adultos pesando em média 1,7 tonelada e medindo cerca de 8,5 metros de comprimento. Isso o tornava um dos maiores predadores terrestres da época, mas curiosamente, ele não era o maior. Esse título pertencia ao Saurophaganax, que também viveu na América do Norte. Assim como o Allosaurus, ele fazia parte da família Allosauridae, podendo chegar a 5 toneladas, o equivalente a quase 4 girafas adultas. Além da classificação, ele era semelhante ao Allosaurus em muitos aspectos. Ambos possuíam braços robustos, garras afiadas, dentes serrilhados e cristas distintas, mas diferiam no formato das vértebras e, claro, no tamanho corporal. Junto desses dois, ainda havia outros carnívoros que também habitavam a Formação Morrison, entre os mais conhecidos, o Ceratosaurus, o Torvosaurus e o misterioso Edmarca rex. Os dois últimos pertenciam à família Megalosauridae e eram igualmente gigantescos, mais comparáveis em tamanho ao Saurophaganax do que a outros carnívoros. Grandes exemplares de Torvosaurus podiam pesar cerca de 4 toneladas, enquanto o Edmarca rex poderia ter pesado tanto quanto o Saurophaganax. O Ceratosaurus, por outro lado, embora feroz, era bem menor do que esses gigantes, com adultos grandes pesando o equivalente a ursos polares. Ainda assim, longe de ser pequeno. Muitos, no entanto, o consideram o azarão do Jurássico, ignorando sua agilidade e sua mordida letal, que o tornaram um predador extremamente bem-sucedido. E a maioria também esquece que o tamanho colossal era a exceção, não a regra, já que a maior parte dos predadores da Formação Morrison era média como Ceratosaurus, ou até menor. Por exemplo, Troodontídeos e parentes primitivos dos tiranossaurídeos compunham a maior parte desses pequenos carnívoros, que raramente ultrapassavam a altura da cintura de um ser humano.
Isso pode fazer você se perguntar como predadores tão pequenos conseguiam sobreviver em um ecossistema dominado por gigantes. E a resposta é simples: especialização. Em vez de competirem entre si, os carnívoros ocupavam nichos ecológicos diferentes, como exemplificaram o Ceratossauros e o Allosaurus. O primeiro era encontrado próximo a corpos d'água, enquanto o segundo preferia áreas abertas e terrestres. Essa separação ajudava a manter o equilíbrio em um ambiente rico em terópodes. Mas a paz nem sempre era possível, já que a América do Norte, assim como boa parte do planeta, era frequentemente afetada por secas severas que levavam quase todos os animais à violência. Restos fósseis indicam altos índices de canibalismo, lutas entre terópodes e necrofagia intensa. Nesses momentos, ser menor era uma vantagem, pois significava precisar de menos calorias para sobreviver, algo que também se aplicava aos pequenos herbívoros, formados principalmente por neornitísquios. Mais de 5 espécies desse grupo são conhecidas de 150 milhões de anos atrás, mas 2 das mais comuns eram o Driosaurus, do tamanho de uma onça, e o Camptosaurus, maior, pesando cerca de meia tonelada. Apesar da diferença de tamanho, ambos tinham dietas semelhantes, compostas por plantas rasteiras e compartilhavam a mesma desvantagem, a falta de defesas reais, contando apenas com a velocidade como plano A, B e C para escapar dos predadores. Esse problema, no entanto, não era comum entre os outros herbívoros, já que muitos se tornaram formidáveis para afastar os terópodes. Um exemplo é o icônico Stegosaurus, o maior herbívoro não saurópode da época, com adultos excepcionais atingindo 9 metros de comprimento e 5,5 toneladas. Além disso, ele também possuía o famoso Tagomizer, que apesar de parecer engraçado, era terrível para predadores em potencial, pois se tratava de um conjunto de grandes espinhos ósseos presos à ponta da cauda, transformando-a em uma arma potente capaz de perfuração óssea em predadores, algo comprovado pelos restos de um Allosaurus azarado. E o Stegosaurus não era o único herbívoro com bom recurso de defesa. Surgia então o Mimurapelta, um dos anquilossauros mais antigos conhecidos. Ele era consideravelmente menor que seus descendentes posteriores, com adultos pesando apenas 562 quilos, mas já possuía a armadura pesada características dos anquilossauros, formada por osteodermos que cobriam todo o dorso. Esses osteodermos variavam de tamanho e, em alguns casos, tinham bordas afiadas, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Infelizmente, a armadura não era o mesmo que um Tagomizer, e numerosos fósseis desse anquilossauro mostram sinais de predação por terópodes. Esse destino provavelmente também atingiu outros dinossauros blindados da época, incluindo outro anquilossauro, o Gargoyleosaurus, e o Stegosaurídeo Alcovasaurus. A essa altura você talvez já esteja cansado de ouvir falar de tantos dinossauros, mas para realmente deixar claro que esse foi um dos períodos de ouro dessas criaturas, não dá para esquecer os mais abundantes de todos, os saurópodes. De fato, há 150 milhões de anos, esse grupo vivia o auge da sua história, sendo geralmente os dinossauros mais comuns do planeta. O Camarasaurus, por exemplo, detinha o título de animal mais numeroso do hemisfério ocidental, mas ele estava longe de ser o único. Diversas famílias de saurópodes prosperavam ao mesmo tempo, com destaque para diplodocídeos e macronarianos, os 2 grandes grupos dominantes. Ambos eram verdadeiros colossos, e entre seus membros estavam nomes lendários conhecidos até hoje: Brachiosaurus, Diplodocus, Supersaurus, Barosaurus, Brontosaurus e Apatosaurus. Vale ainda uma menção ao Maraapunisaurus, que não pertencia a nenhuma dessas famílias, mas era absolutamente gigantesco. Na verdade, todos os saurópodes vivos naquela época eram enormes, mesmo os menores pesavam em torno de 13 toneladas, enquanto os maiores chegavam a cerca de 70 toneladas. Naturalmente, com uma fauna tão impressionante, a formação Morrison sempre despertou fascínio desde sua descoberta. Mas, curiosamente, ela não era um ecossistema único, já que muitas outras regiões do planeta apresentavam ambientes muito parecidos, onde os mesmos grupos de dinossauros dominavam. Em alguns casos, eram até as mesmas espécies. Por exemplo, se você tentasse fugir de Allosaurus, Ceratossauros ou Torvosaurus indo para a Europa, ainda encontraria os mesmos predadores. Por outro lado, se fosse até Gondwana, poderia aproveitar ótimas paisagens de saurópodes, já que há registros de Brachiosaurus, Barosaurus e Camarasaurus por lá.
Mesmo os dinossauros exclusivos de certos continentes seguiam padrões muito semelhantes aos da formação Morrison, com espécies equivalentes espalhadas pelo mundo. Um exemplo é a Tanzânia, que abrigava o girafa titã, um saurópode gigantesco que desempenhava o mesmo papel ecológico do Brachiosaurus. Na mesma região também vivia o Kentrosaurus, um estegosaurídeo parente próximo do Stegosaurus e que cumpria uma função similar no ambiente. Na Europa, a história se repetia. Havia saurópodes como o Oceano-Titã e estegosaurídeos como o Dacentrurus, ambos espalhados pelas terras do continente. A diferença entre Gondwana e Europa, porém, era a presença de uma nova família de terópodes, ainda não vista na América do Norte nem em qualquer lugar, os Carcharodontosauridae. Eles se caracterizavam por espinhas neurais altas, braços proporcionalmente grandes e crânios longos e estreitos. O mais antigo e primeiro a evoluir desse grupo foi o Veteropristisaurus, que vivia na Tanzânia, pesava até 1,65 tonelada e provavelmente caçava uma mistura de estegossauros e saurópodes jovens. Curiosamente, na China, que na época não ficava muito longe da Europa, nenhum Carcharodontosaurídeo foi encontrado. Em vez disso, o continente abrigava seu próprio predador dominante, o Yangchuanosaurus. Seguindo a tendência da época, ele era um terópode monstruoso, quase tão longo quanto o maior Torvosaurus, e podia pesar até 3,4 toneladas, sendo o maior predador de toda a Ásia. De longe, seria fácil confundi-lo com o Allosaurus, já que os dois eram parentes próximos e compartilhavam muitas características físicas, mas não pertenciam à mesma família. O Yangchuanosaurus era, na verdade, um Metriacanthosaurídeo, termo que em grego significa lagartos de espinhas moderadas, o que faz sentido, já que sua principal característica eram justamente espinhas dorsais de tamanho intermediário. Fora essa peculiaridade, a Ásia era novamente muito parecida com o resto do mundo, dominada pelos 4 grandes grupos principais, cada um com múltiplas espécies. Entre os mais conhecidos estavam Mamentissaurus, Ingtianosaurus, Danosaurus e Lechansaurus. E não eram apenas os dinossauros que fariam seus olhos se arregalarem. O Jurássico Superior também abrigava uma grande variedade de animais não dinossauриanos, entre os quais os mais dominantes eram os crocodiliformes. Assim como os dinossauros, eles existiam em diversos tamanhos e ocupavam vários tipos de habitats, embora fossem em geral bem menores em comparação. A maioria, como o Amphicoleus, de tamanho semelhante ao de um jacaré, era semiaquática, caçando peixes, anfíbios e tartarugas que viviam por perto. Mas havia também alguns totalmente terrestres de aparência quase perturbadora, como o Alopus, que possuía membros longos e delgados, o que lhe conferia um visual estranho e inquietante. Felizmente, você não teria muito com o que se preocupar. O Alopus era uma criatura minúscula que raramente ultrapassava a altura de uma bota e se alimentava principalmente de insetos e pequenas presas. Outros crocodiliformes terrestres também eram pequenos, resultado direto de viverem à sombra dos dinossauros. E outro grupo que enfrentava o mesmo problema de tamanho eram os nossos próprios ancestrais, os mamaliaformes. Nessa época, eles já existiam havia mais de 100 milhões de anos e estavam bem adaptados a diferentes estilos de vida. Fósseis mais antigos mostram que alguns já conseguiam planar, escalar árvores e até viver parcialmente na água. Suas dietas também eram variadas. Alguns eram herbívoros, outros carnívoros e alguns onívoros, como o Guimarotodon, que pode ter se alimentado de carniça de dinossauros. Ainda assim, como todos os mamaliaformes do período, ele era muito pequeno, não maior que um mussaranho moderno, o que os tornava quase imperceptíveis em meio a tantos gigantes. Apesar disso, havia um grupo que, embora não fosse exatamente gigantesco, era impossível de ignorar: os pterossauros. Eles já haviam dominado os céus cerca de 80 milhões de anos antes desse período e voavam praticamente sem rivais. Curiosamente, seus fósseis são raros, mas amplamente distribuídos, o que indica que conseguiram colonizar boa parte do planeta com sucesso. Os pterossauros do Jurássico Superior pareciam preferir habitats costeiros e marinhos, onde se alimentavam de peixes, insetos, moluscos e carniça. Há hipóteses de que os maiores pterossauros poderiam até caçar pequenos animais terrestres, e o maior de todos era o Lusognathus. Esse pterossauro viveu na Europa e era um verdadeiro leviatã em comparação com seus parentes contemporâneos, com uma envergadura estimada em 3,6 metros e dentes longos e retos, o que talvez lhe permitisse caçar outros pterossauros, já que a maioria era menos da metade do seu tamanho.
Como rei dos céus, o Lusognathus não tinha muitos motivos para se preocupar, embora não estivesse completamente sozinho. Junto com pterossauros, dinossauros semelhantes a aves também haviam conseguido tomar os céus. Naquele tempo, eles ainda eram raríssimos e recém-chegados ao voo ativo, com apenas uma espécie conhecida do período, o Archaeopteryx. Esse dinossauro é extremamente importante para a paleontologia, por ser o primeiro avialano conhecido capaz de voo ativo. Existem outros possíveis candidatos a esse título, datados de 165 milhões de anos atrás, mas muitos paleontólogos ainda discutem sua classificação. O Archaeopteryx, por sua vez, provavelmente usava suas asas para caçar pequenas presas, como répteis e insetos, além de escapar de predadores. Ele era um animal pequenino, com tamanho semelhante ao de uma pega moderna. Com tanta vida ao seu redor e acima de você, não seria surpresa descobrir que as águas também estavam repletas de criaturas, embora com uma diferença marcante. Enquanto muitos animais terrestres eram maravilhosos, os oceanos e mares do Jurássico Superior eram reinos de pesadelo, dominados pelos plesiosauros. Esses répteis marinhos eram facilmente reconhecidos por seus corpos achatados, caudas curtas e 4 nadadeiras, e podiam ser encontrados em praticamente todos os mares do planeta. Eles variavam muito em tamanho, e muitos eram predadores de topo, com destaque para a família dos pliosaurídeos, os mais assustadores de todos. Embora normalmente se imagine um plesiosauro com pescoço longo e fino, os pliosauros eram justamente o oposto. Tinham pescoços curtos e crânios enormes, repletos de dentes cônicos e afiados, ideais para capturar presas de médio e grande porte. Você provavelmente já ouviu falar do mais famoso deles, o Liopleurodon, mas ele já havia desaparecido cerca de 5 milhões de anos antes desse período. Não que isso fosse motivo para alívio, pois o Jurássico Superior contava com um substituto ainda maior e mais aterrorizante, o Pliosaurus. Os adultos dessa espécie estavam entre os maiores pliosauros já registrados, chegando a 10 metros de comprimento e 5 toneladas de peso. Com esse tamanho, eles matavam praticamente qualquer coisa que conseguissem alcançar, incluindo até o que hoje consideramos os tubarões dos mares modernos. Isso não significa que os tubarões jurássicos fossem fracos, longe disso, mas eles não chegavam nem perto do tamanho dos pliosauros. Ainda assim, representava uma ameaça para peixes e para outro grupo clássico dos mares mesozoicos, os ictiossauros. Estes haviam sido os verdadeiros gigantes dos oceanos durante o Triássico e o início do Jurássico, mas agora diminuíam de tamanho, principalmente devido à competição com os plesiosauros. No entanto, essa disputa não era de forma alguma unilateral, já que os mares rasos e os oceanos abertos ainda abrigavam diversas espécies de ictiossauros, ocupando diferentes nichos e podendo atingir até 7 metros de comprimento. Curiosamente, os ictiossauros triássicos eram quase 4 vezes maiores, o que hoje tornava verdadeiros monstros marinhos. Mas se isso ainda não for o bastante para te causar calafrios, o Jurássico Superior guardava mais uma surpresa capaz de povoar seus pesadelos, os talatossuquianos, também conhecidos como crocodilos marinhos. Na realidade, eles não eram crocodilos verdadeiros, mas sim parentes distantes e primitivos, embora lembrassem bastante os crocodilos modernos. A principal diferença estava nos membros e nas caudas, que em algumas espécies evoluíram em nadadeiras, permitindo navegar eficientemente pelos mares. Assim como outros grupos, esses crocodilos marinhos eram encontrados em todo o mundo e em certas regiões atuavam como predadores de topo, com dentes comprimidos e serrilhados, perfeitos para rasgar pedaços de carne de suas presas, que incluíam peixes, ictiossauros, pequenos plesiosauros e tartarugas. Os dois maiores representantes conhecidos, o Dacosaurus e o Maquimosaurus, podiam caçar animais de grande porte, e coincidentemente, o Maquimosaurus era o maior crocodilo marinho já descoberto, com adultos alcançando o mesmo comprimento dos maiores ictiossauros, dando aos possíveis viajantes do tempo mais um bom motivo para evitar a Terra de 150 milhões de anos atrás.